E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Êxodo, capítulo 13, verso 21. Livro do Êxodo, 13, 21. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um que aqui está presente, os nossos amados irmãos pela internet. Que Deus seja com cada um que neste momento está com o seu coração inteiramente para ouvir a palavra de Deus. Amém? Todos abriram aí a Bíblia no livro do Êxodo 13, 21. Amém? Diz assim: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nosso Pai, nosso Deus, estamos diante da Tua presença mais uma noite e queremos humildemente nos arrastar diante do trono da Tua graça e da Tua misericórdia, confessar as nossas falhas, a nossa fraqueza, o nosso pecado, e pedir que o Senhor nos ajude mais uma vez, Pai, a permanecermos em pé, seguros nesta palavra, seguros nesta revelação. Toma o controle daquele que fala, toma o controle daqueles que ouvem, ó Pai, que haja um perfeito sincronismo entre a Tua igreja e o Teu grande Espírito Santo nesta hora, Senhor. Abençoa cada um aqui presente, aqueles que estão, ó Pai, ouvindo pela internet, que igualmente eles possam sentir a bendita presença do Teu ser, ó Pai, através desta grande revelação do Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Mais uma vez nós temos o bendito privilégio de nos reunirmos ainda, né? Como disse o profeta, debaixo ainda deste sol terreno, debaixo deste cenário mortal que nós vivemos, Deus tem dado para nós o privilégio de falar acerca daquilo que é eterno e imortal, né? Então nós temos prazer de poder ter uma mensagem que é única, verdadeira e absoluta, que tem abençoado nossas vidas, né? Eu creio que nós vivemos num momento em que nada pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus.
Nada pode tirar nossa atenção da palavra. Se existe um momento em que nossos olhos da fé devem estar fitos em Deus, é agora. É um momento único. A nossa chance de deixar este mundo numa grande transformação de rápido, né? Então, se você não dedicou a sua vida até agora, e ainda Deus está falando com você, entregue seu coração a Ele, sua vida, tá certo? Vamos alinhar os nossos pensamentos, a nossa vida, com aquilo que vai nos tirar deste caos em que o mundo está, tá certo? Nós podemos ser bem-sucedidos na vida material, mas chegou um momento em que aquilo que podemos acumular no material não servirá mais para nós dentro de pouco tempo, né? Devemos continuar trabalhando no natural, né? Plantando as batatas, recolhendo as batatas, mas com os nossos olhos fitos na palavra, na promessa, vigiando e orando a cada instante, né? Porque é uma hora em que Satanás está procurando desviar nossa atenção. Então nós, como aquela Eva que não vai cair, formada do mesmo material que foi formado o nosso Deus, a palavra, nós devemos estar atentos, né? E seja o que for que estiver embaraçando nossa vida, vamos nos desembaraçar, né? Devemos unir o nosso coração um para com o outro. O marido deve unir o seu coração com a sua esposa. Os filhos devem unir seus corações com os pais, tá certo? A hora é tarde, a hora é tremenda, né? Confessamos os nossos erros e os nossos pecados e permaneçamos na presença de Deus, né? Seja o que for que estiver atrapalhando você de servir a Deus, você não permita isto atrapalhar o seu rapto, viu? Nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos a qualquer momento. Devemos estar em conexão com Deus, com a palavra, né? Devemos sentir no nosso coração a liderança do Espírito Santo, né? O marido deve amar a sua esposa, a sua família, permanecer em oração, dedicando, porque nós não teremos muito mais tempo aqui nesta terra. Tudo foi consumado na voz do sétimo anjo, tudo foi profetizado pelo ministério de João, a esposa de Cristo. Tudo que nós precisávamos, nós temos no nosso coração, né? O grande Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a coluna de fogo, né? A coluna de fogo é a forma visível do Espírito Santo, né? Nós não vemos a coluna de fogo, mas nós podemos sentir ela dentro do nosso coração, não de forma emocional, com arrepios e calafrios, mas a coluna de fogo está em nosso coração, liderando nós com a palavra do dia, tá certo? O que mostra que essa coluna de fogo está repartida no meu coração e no seu, é que eu sou liderado pela palavra do dia, é que a palavra do dia, ela tem domínio na minha vida e na sua vida, tá certo? E nós caminhamos pela fé, mas a evidência de se ter uma vida cheia da coluna de fogo, é que você pode ser governada, liderada pelo Espírito Santo, amém? O Espírito Santo é a forma invisível da coluna de fogo, a coluna de fogo é a forma visível do Espírito. Nós falamos Espírito Santo, mas ela é a forma visível ali quando ela apareceu, ali no princípio de Gênesis, quando ela apareceu pela primeira vez, aquela luz, ela era a forma visível do grande Espírito eterno, o Espírito de Deus, tá certo? Ela passou a ser chamada Espírito Santo depois que ela veio em carne em Jesus, pagando o preço do pecado. A coluna de fogo, o Deus eterno, pagou o preço do pecado dentro de um vaso chamado Jesus. E após o preço do pecado ser pago, aquela coluna de fogo foi desprendida do corpo de Cristo para dentro da igreja. Amém? Então, a coluna de fogo, meu irmão, ela não pode estar nas pessoas
ela não pôde estar nas pessoas no tempo de Moisés, tá certo? Sendo ela o Espírito Santo, ela não podia entrar nas pessoas sem que primeiramente o pecado do ser humano fosse pago. E quando você observa a coluna de fogo, ela só poderia retornar em espírito nas pessoas depois que ela estivesse em carne em Jesus. Você tem que acompanhar o mover desta coluna de fogo. A mesma coluna de fogo, o Espírito Eterno, ela estava ali sobre os filhos de Israel no tempo de Moisés. E você pode perceber que ela guiou os filhos de Israel por todo o caminho da jornada, até que Josué assumisse a liderança. Ela era vista todos os dias pelos filhos de Israel. Eles estavam vendo a forma visível do Espírito Santo, porque para aquela coluna de fogo voltar no coração das pessoas, ela primeiramente teria que ser Jesus em carne. A coluna de fogo teria que estar em carne para poder pagar o preço do pecado. Só assim ela poderia retornar dentro do ser humano para o liderar pela palavra, tá certo? Os filhos de Israel eram liderados literalmente pelo fogo de Deus, pela coluna de fogo e a coluna de nuvem, mostrando que esta mesma coluna de fogo, ela voltaria sobre uma igreja espiritual e a guiaria por meio da palavra. Amém? Então veja, esta mesma coluna de fogo, antes de estar no povo, ela tinha que estar em um homem. Porque o Espírito Santo só voltaria depois que Cristo morresse, depois que Cristo retornasse ao Pai, depois que a coluna de fogo que estava em carne em Jesus retornasse ao Pai a ser coluna de fogo, agora aquela coluna de fogo, a forma visível do Deus eterno, poderia retornar sobre uma igreja em pessoas. É assim que Deus trabalha. Essas são, se você observar, existem 3 manifestações de Deus, que Deus escolheu para manifestar. Nós temos aprendido isso com o profeta, tá certo? Nós temos Deus sobre nós, no tempo de Moisés, a coluna de fogo visível. Nós temos Deus conosco, a coluna de fogo em um homem, Emanuel, Jesus. E nós temos a coluna de fogo, o Espírito Santo, nas pessoas. A obra de Deus, ela é perfeita em 3, Antes dela estar nas pessoas repartidas, como ali em Pentecostes, ela teve que estar encarnada em um homem. É sempre bom lembrar que a coluna de fogo foi a forma visível que Deus escolheu para se revelar ali no princípio. O Espírito Eterno veio de um Espírito a um halo de luz, a um corpo teofânico. Essa coluna de fogo, ela é chamada um corpo teofânico. Tá certo? E Deus estava se revelando para um homem, ele veio se revelando para o homem. Então, antes dela ser Jesus, ela era aquela coluna de fogo no princípio, Veja que no tempo de Moisés, é interessante você ver isso. No tempo de Moisés, ela não poderia estar dentro do povo, tá certo? Deus não poderia entrar no coração do homem antes de pagar o sacrifício. Aquela coluna de fogo tinha que vir em Jesus, para poder pagar o preço do pecado, e retornar como Espírito Santo. A gente fala Espírito Eterno, porque depois do Espírito Eterno de Deus vir em carne, Jesus prometeu retornar com esse Espírito, agora chamado Espírito Santo. Mas não é diferente, o Espírito Eterno é o Espírito Santo. Nós temos aprendido isso, porque vida eterna, o profeta diz, é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Eterno, no princípio, ele vem como uma coluna de fogo, para poder entrar dentro de um homem, dentro de um homem. E em seguida, aquela carne,
A carne da coluna de fogo paga o preço do pecado. E agora, Jesus pode enviar aquele Espírito sobre as pessoas. Eis que eu vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Tá certo? Então você não tem um Espírito eterno e um Espírito Santo. Não. O Espírito eterno de Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Tá certo? A Bíblia diz também que Deus é santo. Então Deus é o Espírito Santo. Ou seja, a coluna de fogo em forma espiritual e visível. Então, no ministério de Moisés, você pode perceber que ela apareceu visivelmente até o tempo em que Josué assume a liderança. Você pode perceber e ler no livro de Josué que você não vê mais a coluna de fogo. Tá certo? Agora, você tem ali um anjo que leva o nome de Deus, e o profeta vem e mostra que Josué é o tipo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desaparece, depois da morte de Cristo, você não vê mais o Espírito Santo dentro das eras, com exceção daquela vindicação sobre o ministério de Paulo. Mas você pode perceber que aparece uma vez para Paulo, tá certo? E depois não se tem mais Paulo mostrando que aquela luz cegante voltou a aparecer para ele. A coluna de fogo, ela tem um propósito específico quando ela aparece. Não é questão de você ficar vendo ela em qualquer lugar, não. Não é questão de você ficar vendo ela em fotos que são tiradas aí, que aparece luz, essas coisas. Não. Deus não confunde as pessoas, tá certo? Você pode perceber que ele usou esta coluna de fogo para fazer 3 obras que só Deus poderia fazer. Quando ela aparece para Moisés, ela escreve. Deus, naquela coluna de fogo, escreve com o seu dedo de fogo, pois foi Deus que escreveu todos os 10 mandamentos, algo extraordinário e de suma importância para que estabelecesse ali no deserto a fé judaica para o povo. Então Moisés, ele é chamado de Deus profeta, ainda que ele não estivesse, a coluna de fogo não pudesse ser derramada em Moisés, mas a Bíblia diz que Moisés era Deus e Arão profeta. O profeta fala sobre isso na mensagem, os 3 êxodos. Os 3 êxodos que Deus faz na terra, ele usa a coluna de fogo para vindicar, mostrar que não é um homem, é Deus no meio do povo. Para que o povo, vendo aquela manifestação, aquela vindicação sobre aquele homem, eles tenham confiança e saiba que é Deus fazendo aquilo e não um homem. Então você tem uma manifestação em plenitude da coluna de fogo, visível, sobre a igreja no deserto, a igreja do tempo de Moisés, tá certo? O povo de Israel se via materialmente, materializado ali, a coluna de fogo, aquele ser sobrenatural. Quando Josué, o tipo do Espírito Santo, assume a liderança, você pode ver que ela desaparece. Leia, se você achar, você me fala. Eu não vi no livro de Josué ser mencionada a aparição da coluna de fogo. O profeta diz que Josué é o tipo do Espírito Santo, quando ele trabalharia no povo, em mensageiros, dentro de 7 eras. Amém? Então, a coluna de fogo, ela tinha que ser novamente no tempo de Jesus, para poder Jesus pagar o preço. Aquela mesma coluna de fogo, ela tinha que ser um corpo de carne em Jesus. Então ela deixa de ser aquela luz cegante, para ser um homem. Agora a coluna de fogo seria Emanuel, Deus conosco, ou seja, a coluna de fogo conosco, em um homem, de forma carnal, em carne. Tá certo? Por quê? A Bíblia diz que tudo que Deus era foi derramado em Cristo. E o que ele era? Ele era aquela coluna de fogo. Tudo, o profeta diz, toda a eternidade, o infinito, todo o Espírito eterno de Deus, infinito, todo poderoso, onisciente, onipresente,
foi formado a um halo de luz visível, chamado a coluna de fogo. E tudo o que Deus era, estava ali, naquele ser, aquela luz. Aquela luz foi derramada dentro de um corpo, de um ser natural chamado Jesus. Por isso a Bíblia diz que a plenitude de Deus, da divindade, a coluna de fogo, foi derramada sobre um homem chamado Jesus. E ele foi chamado o quê? Emanuel, Deus conosco. A coluna de fogo corporizada em um homem. Para o quê? Pagar o preço da redenção. Eles crucificaram a coluna de fogo. Eles chicotearam a coluna de fogo. Aquele ser que aparecia para Moisés no Monte Sinai, que se uma vaca tocasse o monte morria, intocável, imensurável, impossível de se fitar os olhos, agora estava corporizado em carne em um santo homem chamado Jesus. E agora, aquele homem, sendo o pagador dos nossos pecados, as pessoas cuspiam nele. Pensa bem, lá não podia nem tocar na montanha onde Deus estava. Agora aqui, o povo estava cuspindo na coluna de fogo, o povo estava chicoteando a coluna de fogo, e o povo não podia ver, porque ela estava velada sobre um véu de carne. Você já pensou no dia do juízo, aqueles judeus e fariseus saber que eles fizeram isto com o grande eu sou da sarça ardente? Mas vamos acompanhar um pouquinho mais. Então veja, no tempo de Jesus, aquela mesma coluna de fogo, aquele ser sobrenatural, quando aparece para os reis magos numa forma de estrela, para os guiá-lo até o corpo da coluna de fogo, o menino Deus na manjedoura, veja, ela está dando o anúncio. Toda vez que esta coluna de fogo aparece visivelmente, ela está dando o anúncio de que Deus está na terra. De que Deus está corporizado num corpo. E era isto que ela tinha feito nos dias de Jesus. Aqueles magos não seguiram uma estrela que estava fora de órbita. Porque as pessoas não têm conhecimento e pensa que é uma estrela lá no céu. Uma estrela lá no céu você não segue, meu irmão. Tá certo? Tenta acompanhar a lua para você ver. Você não acompanha a lua. É o corpo celestial mais próximo da terra. Mas você pode ver aquela lua cheia que parece que está ali atrás da montanha. Vai lá para ver se ela está. Ela vai se distanciando. Porque ela não tem como você acompanhar. Mas esta coluna de fogo, essa estrela que os reis magos viram, eles conseguiram acompanhar ela. Porque ela estava apontando, a coluna de fogo, sendo um corpo celestial, porque é isso que é chamado. Você sabe que todos nós temos uma coluna de fogo, tá certo? Todos nós temos uma coluna de fogo. A Bíblia diz que lá no tempo de Pentecostes, o Espírito Santo foi repartido em línguas de fogo. Esta luz, o profeta chama de corpo celestial, ou seja, é um corpo teofânico, espiritual, que cada redimido tem. Você tem uma luz, eu tenho uma luz, eu tenho um anjo, uma luz anjo você também tem, que é o seu corpo espiritual, que foi feito lá, quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Sabe quem estava falando isso? A coluna de fogo. Porque no Gênesis, a primeira coisa que aparece é Deus, em forma de luz. Haja luz, profeta que ensina isso. Nós não temos capacidade de saber isso, mas nós temos um profeta, tá certo? E quando aquilo haja luz, o primeiro ser, a Bíblia chama o princípio da criação de Deus, quando Deus deixou de ser espírito para ser um halo de luz, uma luz, tá certo? E aquela luz, diz o profeta, começou a pairar sobre a face do abismo. Ela estava, diz o profeta, fazendo amor com a terra e procriando, trazendo à existência a criação. E aquela mesma luz que é Deus Espírito em forma corpórea, teofânica,
aquela luz, aquela coluna de fogo disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Cada um redimido nesta noite, foi feito ali uma pequena luz branca, verde, um amarelo esverdeado. A cor de Deus é essa. Você quer saber a cor de Deus? É um amarelo esverdeado. Então veja, cada um de nós fomos feito uma coluna de fogo. Isso é importante. Então veja, ela some nos dias de Jesus, depois que ela aparece para os reis magos, anunciando: Deus está na terra. Tá certo? Eles vão até a manjedoura, e Deus está pairado sobre a manjedoura do menino Deus. Tá certo? Depois que eles voltam, você não vê mais a coluna de fogo, porque agora ela era um homem, ela estava escondida em um homem. Lá no Rio Jordão, no batismo do corpo da coluna de fogo, ela aparece de novo, de forma de pomba, sobre Jesus, para vindicar para o profeta, que Deus havia dito para o profeta, sobre quem ele visse aquela luz, ele era o Messias esperado. Então ela aparece ali para João Batista sobre Jesus, e depois ela não aparece mais, tá certo? Porque agora a coluna de fogo estava em carne, em um homem. A plenitude do que Deus era foi formado em uma coluna de fogo, tá certo? Aquela coluna de fogo foi derramada dentro de um ser humano chamado Jesus, que traduzido é Emanuel, Deus conosco, ou seja, a coluna de fogo conosco. Amém? Agora ela só voltaria a aparecer sobre línguas de fogo na igreja, tá certo? E ela guiaria a igreja durante 7 eras. Ela estaria escondido em cada mensageiro, em cada eleito que viveu no tempo de cada mensageiro. Esta coluna de fogo, de forma espiritual, não se veria mais de forma natural, porque ela estaria no povo. Depois de estar num homem, Jesus, ela volta sobre um povo. E é sempre bom lembrar que a coluna de fogo é o Espírito Santo guiando nós através da palavra em um homem. Veja, a coluna de fogo, ela lidera a igreja pelo Espírito Santo, através de um homem que tem a palavra do dia. Porque o profeta diz: o Espírito Santo não vai nos guiar a nada mais, nada menos do que a palavra. E a palavra do dia. Ali, a caminhada dos filhos de Israel deu um exemplo perfeito. Tá certo? Quando a coluna de fogo se movia, todo mundo tinha que se mover. Deus estava avançando para algo mais. No decorrer da era, cada mensageiro abrigou o Espírito Santo, que era a coluna de fogo guiando cada mensageiro. E o povo tinha que seguir aquele mensageiro. A prova de que o povo tinha o Espírito Santo, a coluna de fogo dentro de si, é que eles acompanhavam o mensageiro com a palavra do dia. Então, como já falei, não é caso de você olhar em qualquer foto que tira aí de qualquer homem e falar: olha ali, ó, é coluna de fogo. Deus não faz isso. Você tem que saber como que Deus trabalha. A coluna de fogo vai aparecer em casos específicos, extremamente importante para a raça humana, porque Deus não é Deus de confusão. Então veja bem, novamente, esta mesma coluna de fogo, ela aparece, tá certo? Ela apareceu para Moisés, ela apareceu para Moisés, ela veio em Jesus, tá certo? E depois ela vem no povo, o Espírito Santo. E você veja que ela apareceu para Moisés, para Jesus, e agora no último dia, ela aparece para William Branham. E você veja que ela aparece no nascimento de William Branham. Quando
o Mombrana nasce, aparece ali aquela luz novamente. 5 horas da madrugada, não tinha sol, né? E quando a parteira ali faz o parto do irmão Brana, eles ficam extasiados com a aparição de um ser luminoso, né? Iluminou todo o quarto onde o bebê Brana estava. Eles olharam, mas o sol não nasceu ainda. É porque a coluna de fogo estava retornando para a igreja gentia do último dia. A coluna de fogo estava dando o anúncio de que aquele menino seria Emanuel, Deus conosco. Novamente. Porque a coluna de fogo não ia aparecer sobre qualquer um, irmãos. Precisaria de um novo êxodo para a igreja espiritual. Nós precisaríamos sermos tirados de uma terra natural e ser trazidos primeiro para a terra da promessa, mas esta mesma coluna de fogo está nos levando para a terra do milênio. Esta coluna de fogo está presa em uma igreja aqui nos últimos dias, a esposa de Cristo, a qual foi ministrada por João. E ela está presa nesta igreja. Esta coluna de fogo continua sendo o 7º selo na igreja. E esta coluna de fogo, ela vai tirar nós desta terra. Ela vai nos levar para a terra do milênio. Amém? Então vamos pensando nessa coluna de fogo. Você tem a coluna de fogo, no tempo de Moisés, de forma visível. O povo de Israel via e acompanhava a própria coluna de fogo, aquele ser visível, o grande e eterno Espírito de Deus visível, a qual Deus usou ali uma forma de luz. Você tem a coluna de fogo em um homem, Jesus, a coluna de fogo em forma de carne, Emanuel. E você tem a coluna de fogo na forma do Espírito Santo, guiando o povo na igreja. Amém? Então, irmão, toda vez que esta coluna de fogo aparece, você tem que saber, é algo muito sobressalente que Deus vai fazer. Ele vai trazer algo novo para a igreja, algo de suma importância que a igreja precisa. Tá certo? A coluna de fogo, ela veio sobre Moisés e escreveu os 10 mandamentos. O dedo de fogo de Deus escreveu os 10 mandamentos para Moisés. O que eram aqueles 10 mandamentos? A doutrina que formava a fé judaica, tá certo? A doutrina que fazia daquele povo, a doutrina escrita pelo próprio dedo de Deus, fazia daquele povo o povo de Deus. Todos os israelitas que se submeteram aos 10 mandamentos, através de Moisés, foi Deus que escreveu, mas quem carregou as tábuas escritas foi Moisés. Quem escreveu foi Deus, mas Moisés tinha os mandamentos de Deus com ele, mostrando que Deus estava representado em Moisés como Deus para o povo, a ponto de, quando Moisés descia do monte, ninguém fitava os olhos em Moisés. Moisés estava iluminado com a presença de Deus, e o povo não conseguia fitar os olhos em Moisés. Então a coluna de fogo veio em Jesus, veio em Moisés, como fogo, escreveu escreveu os 10 mandamentos, com um dedo de fogo. Agora ela retorna em Jesus, sobre Moisés, em Jesus. E agora a coluna de fogo fala, vive, prega o evangelho para a igreja ali do Pentecostes. Deus, a coluna de fogo em carne, escrevendo os mandamentos que seriam colocados no coração do homem, Depois que ela veio sobre Moisés, ela veio em Jesus. Depois que ela veio em Jesus, ela vem no povo. Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. A mesma coluna de fogo, o mesmo ser sobrenatural, primeiro em um homem e depois no povo, para guiar nós, para nos guiar à promessa de Deus. Amém?
sempre tendo em mente que você só pode ter a coluna de fogo guiando você pela palavra, né? E se você crê na palavra, é porque o Espírito Santo, a coluna de fogo, está em você. Porque foi a coluna de fogo que escreveu os 10 mandamentos, né? Foi a coluna de fogo que viveu em Jesus o evangelho da salvação, a lei sobre Moisés, a graça em Jesus, né? A mesma coluna de fogo, o mesmo Deus, tá certo? Retorna sobre a igreja. Agora, a coluna de fogo veio na igreja na forma do Espírito Santo. Então veja, a coluna de fogo em Moisés, a coluna de fogo em Jesus. A coluna de fogo em Moisés, visível, escreveu os 10 mandamentos. A coluna de fogo em Cristo, encarnada em Jesus, nos trouxe os evangelhos para a salvação. Agora, a mesma coluna de fogo volta no 7º anjo. A mesma coluna de fogo volta no 7º anjo e revela para nós os 7 selos, os 7 trovões e o novo nome de Deus. Amém? A coluna de fogo era o eu sou, ela não tinha nome, porque ela tinha que vir em carne. Quando ela vem em carne, Jesus é o nome dela e ele diz, eu sou. Tá certo? Quando ela retorna novamente em um homem, porque a coluna de fogo derramada em um homem o faz filho do homem. Porque Jesus foi chamado filho do homem? Porque a coluna de fogo, tudo o que Deus era, foi derramado dentro daquele homem. Por isso ele foi chamado filho do homem. E novamente, aqui se tem 7 selos para ser abertos, o qual nenhum homem poderia fazer, nenhum anjo, nenhum arcanjo podia fazer. Tinha que ser a própria coluna de fogo, novamente encarnada em um homem. Tá certo? Então, o 7º anjo, ele era a forma visível agora, novamente, da coluna de fogo. E ele revelou 7 selos, 7 trovões, para dar à igreja gentia, que já tinha a fé cristã, mas só a fé cristã ela não poderia ser tomada no rapto só com a fé cristã de Cristo. Ela tinha que ter uma fé de rapto. Novamente a coluna de fogo desce sobre Jesus, ou sobre William Branham, o 7º anjo, para dar a esta igreja cristã, que só tinha a fé cristã, a fé do arrebatamento. Por isso os trovões dão à igreja fé de rapto. Amém? Isto quando ela retorna novamente dentro de um homem. Novamente, a coluna de fogo é abrigada dentro do 7º anjo. Irmão, se William Branham não tivesse dentro dele a coluna de fogo, os 7 selos não seria revelado. Porque não foi um homem que revelou. Tá certo? Não foi um homem que escreveu. Não foi um homem que escreveu os 10 mandamentos, foi o dedo de Deus. Não foi um homem que escreveu o Evangelho de Cristo, foi a própria coluna de fogo que viveu o Evangelho para nós, tá certo? E agora novamente não é um homem, o homem é o véu, o homem, Brana, é só o véu, que Deus usou para esconder a coluna de fogo. Não foi isso que aconteceu lá naquele quartinho? A coluna de fogo estava ali, revelando e ministrando para William Branham. Não, então nós temos que ter revelação que esta coluna de fogo não aparece aleatoriamente, tá certo? Isso aqui é para afirmar nossa fé e nós não crermos em qualquer coisa que nos falam, né? Ela não aparece sobre qualquer pessoa, sobre qualquer homem. A coluna de fogo aparece por motivos específicos, de grande importância. As 3 vezes que nós vemos ela aqui, as 3 vezes que nós vemos a coluna de fogo na Bíblia, ela está dando o anúncio de que Deus mesmo iria falar, de que Deus mesmo estaria ali, tá certo? Primeiro ela vem sobre um profeta, né? Primeiro ela vem sobre um profeta, aquele profeta foi chamado Deus profeta. Pode ver, todas as vezes que ela apareceu, aquele homem profeta foi chamado Deus profeta. Quem era Moisés? Profeta Deus.
Quem era Jesus? Profeta Deus. Quem era o sétimo anjo? Profeta Deus. Tá certo? Aquela coluna de fogo vem para vindicar o que aquele homem vai falar, não é a palavra dele, é de Deus. Tá certo? Por isso, ela foi vista só no ministério de William Branham. Primeiramente no ministério de Moisés, porque Moisés escreveu coisas que não estavam na lei também, e nem Jesus falou. Mas, para que o povo soubesse, que as palavras que vos escrevo, vocês reconheçam que são mandamento de Deus, disse o apóstolo Paulo. E se vier um anjo, ou nós mesmos, vos pregar outro evangelho que seja anátema, porque não era Paulo, era a coluna de fogo que apareceu para Paulo, que escreveu todas as cartas que Paulo escreveu. Então por isso você tem um profeta aqui no começo e um profeta no fim, tá certo? Para representar Deus para a igreja. Por isso a Bíblia diz que Malaquias 4 iria nos converter à fé apostólica, à fé dos nossos pais, aonde a coluna de fogo estava ministrando para as pessoas. Aqui, no fim dos dias, olha lá, a coluna de fogo estava num homem ministrando a palavra de Deus, vindicando que aquele homem não era simplesmente um homem, era um véu de carne, o qual abrigava Deus, a coluna de fogo. Então veja, segundo ela aparece para Jesus, né? Depois no povo, repartidas como línguas de fogo, no dia do Pentecostes. Deus estava tirando agora, a primeira coluna de fogo tirou o povo de uma terra natural para uma terra natural, tá certo? Do Egito natural para a terra prometida natural. Jesus estava tirando o povo de um sistema natural da lei para um sistema espiritual pelo batismo do Espírito Santo, ali no Pentecostes. Vamos acompanhando. Agora Deus vai tirar, Deus tem tirado, né, e vai levar nós para a terra do milênio. Mas antes, esta coluna de fogo vem sobre um homem, no homem chamado sétimo anjo, Branham, tá certo? Ela revela tudo aquilo que estava escondido dentro da Bíblia, que havia sido prometido por Jesus, né? No retorno de Jesus, a coluna de fogo, ela estaria em um homem, novamente, o Espírito Santo. Você sabe o que é um profeta Deus? É a plenitude do Espírito Santo corporizada. É isso o que é a manifestação de Deus na terra. É a plenitude do Espírito Santo. O que é a plenitude do Espírito Santo? Aquela coluna de fogo. Porque a coluna de fogo é a forma visível do Espírito Santo. Tá certo? Quando os filhos de Israel fitavam e viam a coluna de fogo, eles estavam vendo a pessoa do Espírito Santo. Quando aquele Espírito Santo foi derramado em forma corpórea de pomba dentro de Jesus, quando eles olhavam para Jesus, quem tivesse revelação, estava vendo a plenitude do Espírito Santo encarnada em um homem. E novamente, aqui nos últimos dias, quando o sétimo anjo, ele toma o livro da redenção, ali é a plenitude do Espírito Santo vindo em um homem, para revelar todos os mistérios da Bíblia, onde você deve ver Deus, não um homem, tá certo? Então, e o profeta vem e mostra que após a partida de Jesus, ela vem sobre o povo ali, né, sobre o Pentecostes. Aquela descida do Espírito Santo ali, que foi vista como línguas repartidas de fogo, ou seja, Deus, o Espírito Santo, a coluna de fogo, depois de ter estado em um homem chamado Jesus na carne, pagou o preço do pecado, agora, aquela coluna de fogo, intocável, né, que estava sobre o monte Sinai, que ninguém poderia tocar nem no monte, senão morria, agora ela tinha vindo sobre um homem Jesus e sangrado, pagado o preço do pecado. Agora aquela coluna de fogo, o Deus Todo-Poderoso, podia ser derramado em seres humanos, lavados pelo sangue da própria coluna de fogo. Deus preparando um povo para habitar dentro dele. Amém? Veja que
você ter hoje o batismo do Espírito Santo, é você ter a coluna de fogo dentro de você. Então, a coluna de fogo se repartiu sobre os apóstolos, certo? Para continuar a obra. Depois que estava em Jesus, ela vem sobre os apóstolos para continuar guiando o povo, agora de forma espiritual, pela palavra. Tá certo? Não existe liderança do Espírito Santo fora da palavra, porque a palavra, diz o que foi que Jesus falou, minhas palavras são espírito e vida. Você não tem liderança da coluna de fogo do Espírito Santo sem ter a palavra revelada, e você não tem a palavra revelada se Deus não colocá-la em um homem, um mensageiro. Tá certo? Então não é dizer que é liderado pelo Espírito Santo, como as pessoas falam, não, quem me guia é o Espírito Santo. Mas se você não crê no homem que tem a palavra, o Espírito Santo nunca vai guiar você, tá certo? O Espírito Santo só te guia para a palavra, e a palavra sempre é um homem que manifesta. Então veja, a coluna de fogo de Deus, a coluna de fogo é Deus vindicando o seu profeta, para que o povo creia naquele homem, né? Deus falando através daquele homem. Veja que depois que Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés, no ministério de Josué você não vê mais a coluna de fogo. Depois que Jesus volta como Espírito Santo no Pentecostes, sobre o povo, dentro do povo, você não vê mais a coluna de fogo. E por 7 eras você não vê mais a coluna de fogo, porque ela estava em Paulo, depois ela veio em Irineu, depois ela veio em Martim, depois ela veio em Columba, ela veio em Lutero, ela veio em cada mensageiro, né, trazendo uma porção da palavra. Por isso são chamados de reformadores. Eles têm parte da palavra, eles não têm a completa palavra, né? E esses mensageiros, eles vêm e pregam para o povo, tá certo? Agora, quando Deus vem sobre um homem, na forma espiritual, aquela coluna de fogo vem sobre um mensageiro, aquele mensageiro, ele forma um corpo de crentes ao seu redor, contendo apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, todos aqueles ofícios, eles acompanham o profeta, que tem a comissão da coluna de fogo, ou o mensageiro, tá certo? Então, aquele povo eleito com aquele mensageiro é guiado pela coluna de fogo, o Espírito Santo, ministrando a palavra para um mensageiro, e aquele mensageiro ministra a palavra para a igreja, tá certo? Agora, irmão, é questão de o Espírito Santo ser repartido primeiro, tá certo? Porque se o Espírito Santo não está no seu coração, você não crê na palavra. Primeiro a coluna de fogo tem que estar dentro de nós, para que nós possamos crer na palavra. Sabe o que Jesus disse? Aquele que crê em mim tem a coluna de fogo. Tá certo ou não? Jesus disse, aquele que crê em mim tem a coluna de fogo. Tem vida eterna. E o que é vida eterna? É o Espírito Santo. Então, aquele que crê em mim tem o Espírito Santo, tem vida eterna, tem a coluna de fogo o liderando. Porque se o Espírito Santo, a coluna de fogo, não estiver em você, você não crerá na palavra do dia. Porque o que nos leva a crer na palavra do dia é a coluna de fogo em forma invisível, espiritual, o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Amém. Tudo isso Deus faz de uma forma simples, né? Você olha um irmão, uma irmãzinha, aquele irmão, aquela irmãzinha que crê na palavra do dia, ela tem dentro dela este ser sobrenatural chamado a coluna de fogo guiando. Bom, ninguém vai ser guiado à palavra ou ao mensageiro do dia se não tiver a liderança da coluna de fogo, a liderança do Espírito Santo. Aquele que crê em mim tem vida eterna, o Espírito Santo está o liderando, tá certo? Todo o que o Pai me deu virão a mim, porque é Deus que vai colocar dentro de você a liderança do Espírito Santo. Então nós não temos que se preocupar, é Deus que faz a sua obra. Então essa coluna de fogo estava não visível, mas liderando,
é Josué, que é o tipo da igreja, o Espírito Santo. No ministério de Josué, o tipo do Espírito Santo, você não vê mais a coluna de fogo. Em Josué, o Espírito Santo, depois que ele retorna, porque assim, irmão, Jesus é tipificado em Moisés. Jesus é tipificado em Moisés. O Espírito Santo é tipificado em Josué. Tá certo? Em Moisés você vê a coluna de fogo, em Josué você não vê. Em Jesus é Moisés. A descida do Espírito Santo é Josué. Está no povo, você não vê mais a coluna de fogo. Assim é na igreja do último dia. Ela esteve em Brana, quando Brana estava entregando os 10 mandamentos, os 7 selos revelados. Tá certo? Estava em Brana, apareceu para Brana, estava sobre Brana, mostrando que ele era Deus, trazendo para nós a doutrina da fé do rapto. Porque é isto que William Branham veio trazer. Deus veio no 7º anjo, o 7º anjo o traz de volta à terra. Não foi assim que o profeta disse? O 7º selo o traz de volta à terra. Quem é o 7º selo? O 7º anjo. Então o 7º anjo traz a coluna de fogo de volta à terra em forma corpórea de carne. Tá certo? O profeta diz, é como se fosse Moisés. Ele fala isso no desvelar de Deus. A coluna de fogo estava com Moisés revelando os 10 mandamentos, trazendo os 10 mandamentos. A coluna de fogo estava no 7º anjo, revelando os 7 selos e os 7 trovões, para estabelecer para a igreja esposa do último dia a fé do rapto. Tá certo? Quando você sabe o que são os trovões, quando você compreende a revelação dos 7 selos, você está recebendo fé. Revelação de rapto, porque fé é revelação, tá certo? Satanás não pode tirar isso de você, tá certo? Porque a fé de rapto é uma revelação, diz o irmão Brana, é a revelação da doutrina, que é o 7º anjo, a coluna de fogo em carne, veio estabelecer para a igreja noiva do último dia, amém? Então veja, Moisés, Jesus e Brana, Josué, o Espírito Santo e João, tá certo? Porque o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, mas estava sobre Pedro, primeiro, tá certo? Pedro foi quem abriu a porta da salvação, porque ele tinha a chave da revelação, e a coluna de fogo veio sobre Pedro primeiro, porque Pedro foi o cabeça da igreja judia. Então Pedro teve que profetizar de novo para a igreja judia o que era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro estava agora movido pela coluna de fogo e podia agora dar para a igreja no dia de Pentecostes a fórmula que daria a eles o direito de receber a coluna de fogo. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo, tá certo? Porque a coluna de fogo dentro de Pedro mostrou que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. O que foi que Jesus disse para Pedro? Carne e sangue não te revelou, Pedro. Ou seja, eu, Jesus, não te revelei isso. Meu Pai, o Espírito Santo, a coluna de fogo te revelou. E ele pôde abrir para a igreja judia as portas da salvação, meu irmão. Deus usando agora o Josué espiritual, Pedro. Porque o Espírito Santo é o tipo do Josué lá que estava com Moisés. A graça. Pedro era a graça. A graça é o Espírito Santo operando no coração da igreja. Aquele relógio está parado, né? Tá? Você sabe que nós não conseguimos um relógio que funcione corretamente, né? Relógio que atrasa não adianta, né? E o que adianta também não atrasa. É porque é pilha, né? Então a gente vai ver se arruma um digital ali. Ou o tempo para aqui para nós, né? Estamos na eternidade, não tem mais hora. Tá certo? Porque é nisso que nós estamos falando. Isso aqui é eterno, isso aqui é eternidade. Tá certo? Estamos quase em cima do horário. Então, eu creio que eu tenho que cortar muita coisa aqui. Então, meu irmão, a coluna de fogo, ela retorna agora como o Josué espiritual,
pelo ministério de João. Então você tem Josué com Moisés, você tem o Espírito Santo com Jesus, e agora você tem João com Brana. João é o retorno da coluna de fogo de forma espiritual, para que a igreja receba fé de rapto. O Espírito Santo era o retorno da coluna de fogo que estava em Jesus, para dar à igreja primitiva fé de salvação. Tá certo? Aonde estava a fé de salvação? Em um nome. Porque a Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens. Não há nenhum outro nome dado entre os homens para que vocês possam ser salvos, a não ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus Cristo. A chave da salvação era o nome. Olha para você ver. Quem deu isso para o povo? Pedro, o representante da igreja depois da partida de Jesus, a primeira vinda. Agora você vem para cá, você tem o ministério da graça. Depois que Brana parte, você tem o retorno do Espírito Santo. E esse retorno da coluna de fogo vem em um homem, João. E o que João faz? Ele profetiza de novo. João tem a chave que abre as portas para nós da revelação. Tá certo? E aonde está a chave da revelação? No novo nome de Jesus Cristo. Tá certo? O que deu para o povo salvação? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que dá para o povo do último dia fé de arrebatamento? É a revelação do novo nome de Cristo. Tá certo? O nome foi para a salvação. O novo nome é para a revelação de rapto. Então, irmãos, João, quando ele come o livrinho, a coluna de fogo que estava em Brana retorna sobre o ministério da igreja, chamado João. João é um ministério, tá certo? E quando ele profetiza de novo, línguas de fogo, línguas da coluna de fogo, é repartida sobre a última igreja do último dia. E este povo agora é liderado não por um homem, mas pela coluna de fogo que veio através de um homem. Tá certo? E todo pastor agora que recebe a mensagem de João, tem uma porção da coluna de fogo sobre ele, o guiando. Tá certo? Cada membro tem que crer que o seu pastor é ungido com a mesma coluna de fogo que foi João. E ele vai liderar cada um, liderando sua igreja. Tá certo? E o que mostra que cada pastor tem a liderança da coluna de fogo, é que esses pastores pregam e creem exatamente no que foi profetizado pelo Espírito Santo, João, a graça de Deus. Tá certo? A graça é o ministério do Espírito Santo em um homem. João, um ministério, profetizando de novo para esta igreja do último dia. Tá certo? E a prova de que o seu pastor tem a liderança da coluna de fogo é que ele prega exatamente o que João pregou. Se o teu pastor não prega exatamente o que João pregou, ele não tem a liderança da coluna de fogo. E o que foi que a coluna de fogo falou na boca de João? Não aceitem esta doutrina. Tá certo? Se eu creio que João tinha a coluna de fogo no seu coração, o Espírito Santo, eu tenho que crer em cada palavra que foi profetizada por ele. Tá certo? E cada pastor tem que ser uma coluna de fogo para o seu grupo. Você tem que crer que a coluna de fogo está no seu pastor. Porque o seu pastor prega exatamente o que a coluna de fogo pregou na boca de João quando ele comeu o livrinho. João comeu exatamente, meu irmão, a coluna de fogo em forma de revelação. O que é os 7 selos? Cristo. Cristo é os 7 selos que foram abertos. Para onde ele veio? Se Cristo é os 7 selos que foram abertos, os 7 selos é a coluna de fogo. E quando João come o livrinho, a coluna de fogo vem para dentro de João. Como estava dentro de Pedro para abrir a porta da salvação, estava dentro de João para abrir as portas da revelação para esta igreja. Tudo que João pregou é o que o 7º anjo profetizou. Então a coluna de fogo se moveu de Brana para dentro de João, e de dentro
de João para a igreja do último dia, que teria um ministério antes do rapto. E a prova de que esses pastores têm a coluna de fogo, meu irmão, é que depois da partida de João, eles pregam exatamente o que João pregou. João, antes de partir, foi uma das últimas coisas que ele pregou: não permitam esta doutrina. O que eu tenho que pregar para vocês? Não vamos permitir essa doutrina, sem base, sem escritura, tá certo? Então cada pastor, ele tem sobre si, não é questão da coluna de fogo estar só num lugar, não. Ela está lá em Franca, ela está lá no Pará, tá certo? Ela está em Minas Gerais, ela está com o pastor Ivair, com o pastor Josué, ela está com o pastor Orlando, ela está com o pastor Julião, ela está com o pastor Adriano, e ela está aqui em Jundiapeba, tá certo? Ah, como que você prova, pastor? Que eu prego para vocês exatamente o que João pregou, tá certo? Não foi deixado nada mais para a igreja, para os pastores pregar. Eu só tenho que transmitir para você o que a coluna de fogo falou na boca de Brana, porque João só falou e pregou o que estava na boca de Brana. E agora a igreja que fica depois da partida do mensageiro é pregar exatamente o que João pregou, não acrescentar e nem tirar, e nem dar polida no que já tem, porque o demônio hoje ele é mais sagaz. Tá? Ele está tomando a mesma mensagem e dando uma polida, como a serpente fez lá no Jardim do Éden, citando a mesma palavra para Eva, de uma forma errônea. Agora, cada membro, ele tem sobre si uma língua de fogo, sobre ele, da coluna de fogo, para o guiar ao homem que está pregando exatamente o que foi trazido pela coluna de fogo, pelo mensageiro. Amém? Não está você feliz por ser guiado pela coluna de fogo? Tá certo? Ser guiado pela coluna de fogo é pregar exatamente o que o mensageiro pregou, guiado pela coluna de fogo. Tá certo? Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. E ele continua na igreja, para poder esta igreja agora ser levada, neste último êxodo, para a terra do milênio. E nós estamos agora sobre essa expectativa, tá certo? Por isso, não vamos dar ouvidos a vozes estranhas. Tudo o que nós tínhamos, o mensageiro, João, deixou estabelecido, deixou a igreja prontinha para o rapto. Não existe mais nada, nem para acrescentar, nem para tirar. Estava em ordem, a igreja estava pronta, mas essa igreja tinha que ser provada. Cada eleito que compõe esta igreja tinha que ser provado, tá certo? E nós estamos vendo isso no que está acontecendo nesses últimos dias. Quem sabe amanhã a gente entra um pouquinho mais sobre isso. Querido Pai Celestial, agradecemos o Senhor por esta noite, pela sua verdade, por esta grande coluna de fogo que permanece sobre este ministério quíntuplo, Pai. Ela está sobre pastores, evangelistas e mestres, pregando exatamente o que foi trazido pelo mensageiro, João, Pai. A coluna de fogo permanece ungindo estes homens para dirigir a sua igreja, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude cada dia a este povo, Pai. Dá-nos graça para mantermos a unidade desta fé, a direção do Senhor para esta igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Vem ver o que Ele está fazendo entre nós. Cego ver, 7 selos revelando os trovões. Jesus Cristo tem nos dado um novo nome. A mensagem de um só homem está aqui. Se você chegar a Ele, pode estar certo, e sem bênçãos não vai sair. Jesus está aqui, você pode acreditar. Milagre
milagres em nossas vidas, Ele operando está. Seja qual for seu problema, creia em Jesus, não temas, Ele pode te ajudar. Eu sou testemunha viva desse amor que não tem fim. Quando o dia é medicina, disse que era o meu fim. Ele me ressuscitou e hoje eu aqui estou. E pra Ele eu canto assim: Jesus é a razão do meu viver. Salvou a minha vida sem eu merecer. Quero sempre te louvar, o teu nome exaltar, com alegria e prazer. Meu Jesus também te ama, só deseja o teu bem. Milagres pra tua vida, creia, Ele tem também. Ele quer te dar vitória, vem correndo, esta é a hora. Não espere por ninguém. Jesus está aqui, você pode acreditar. Milagres em nossas vidas, Ele operando está. Seja qual for seu problema, creia em Jesus, não temas, Ele pode te ajudar. Eu sou testemunha viva desse amor que não tem fim. Quando o dia em minha vida parecia o meu fim, Ele me ressuscitou e hoje eu aqui estou. E pra Ele eu canto assim: Jesus é a razão do meu viver. Salvou a minha vida sem eu merecer. Quero sempre te louvar, o teu nome exaltar, com alegria e prazer. Meu Jesus também te ama, só deseja o teu bem. Milagres pra tua vida, creia, Ele tem também. Ele quer te dar vitória, vem correndo, esta é a hora. Não espere por mim.